Nesse momento, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia agora no capítulo 13 de Hebreus. Nós lemos o capítulo 12, os versículos anteriores ao que vai ser lido agora. No capítulo 13, os versículos de 1 a 6. Nós estamos já chegando ao final das nossas exposições aqui nessa epístola aos Hebreus. Nós escolhemos algumas perícopes, algumas porções do texto para expor. Então nós estamos caminhando para o final. E eu dividi esse capítulo em duas partes. Então nós iremos ouvir a exposição da primeira parte, do versículo 1 ao versículo 6. Em outro momento, nós iremos ouvir do versículo 7 até o versículo 17, a segunda parte, seguindo a mesma temática, que são orientações para vivermos uma vida cristã. E eu quero então te convidar a ler os versículos de 1 a 6 do capítulo 13, que diz: seja constante o amor fraternal, não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer um homem? Oremos mais uma vez. Deus querido, acabamos de ler a Tua palavra, queremos ser edificados por ela. Usa o Teu servo para ministrar aquilo que o Senhor tem dirigido a Ele, para a Tua igreja, para o coração do Teu povo, para a edificação desses irmãos da fé e daqueles que ainda não Te conhecem, para que possam entender a importância de um Deus único e que é vivo e verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Émile Durkheim é um sociólogo, conhecido como o pai da sociologia acadêmica, juntamente com Karl Marx e Max Weber, não desconsiderando aquele que é entre a história o pai da sociologia, que é o Auguste Comte. Mas olhando para Durkheim, que trouxe uma nova linha de pensamento para a sociologia acadêmica, nós encontramos ele definindo algumas coisas. E dentro das suas definições, ele define a religião, ele define a igreja. E ele diz o seguinte: a religião é um sistema de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas que se reúnem numa mesma comunidade moral chamada igreja. Veja como ele define a igreja como uma religião que compõe-se por um conjunto de regras e práticas. Muitas pessoas se chegam à igreja pensando assim, que a igreja é uma religião que, de fato, ela é composta por um conjunto de regras e práticas definidas por essa igreja. Mas nós precisamos entender que não é isso que nos define. A igreja não é um conjunto de regras de fé, regras de práticas que os seus fiéis vêm e começam a aderir e a servir de acordo com aquela religião, de acordo com aquela igreja. É mais do que isso. Porque nós fazemos sim parte de uma religião, no entanto, somos chamados e adotados como filhos de Deus, não para seguirmos simplesmente isso que tentaram nos definir, mas mais do que isso, mais do que normas frias, sem sentido, impostos por uma comunidade,
Nós somos chamados, vocacionados, justificados, adotados por Deus em Cristo. E toda essa obra salvífica nos leva a desejar conhecer o nosso Pai, viver no caminho do Filho Jesus Cristo e ser consolados, confortados e dirigidos pela aplicabilidade da palavra de Deus em nosso coração através do Espírito Santo. Então nós não cumprimos regras porque é imposto para nós por meio de uma religião. Nós seguimos o nosso Mestre porque nós desejamos conhecê-lo cada vez mais. E esse Deus vivo e verdadeiro traz para nós uma revelação para que entendamos quem somos, o que precisamos fazer durante esse tempo que aqui nós permanecemos e o que nos aguarda, o que é a nossa esperança. Então nós precisamos entender que a religião é muito mais do que isso que tentaram definir, que Émile Durkheim tentou definir e que muitas pessoas têm como concepção em sua mente. Mas só entenderão aqueles que de fato forem transformados por Cristo Jesus. E tudo isso para dizer para você que aqui nesses versículos nós temos agora algumas orientações práticas dirigidas pelo autor aos crentes, leitores dessa carta, para que pudessem continuar, permanecer em Jesus. Mas de que maneira? E ele traz então algumas orientações depois de ter exposto sobre a apostasia, sobre aqueles que tinham a inconstância na vida cristã, sobre ouvir aquele que fala e aquele que é maior que os profetas, Jesus Cristo, e seguir, permanecendo fiéis nessa grande maratona, nessa grande corrida da fé, para que entendamos a importância de caminharmos com aquele que nos comprou com o seu precioso sangue e que não só fez isso, mas continua se relacionando, pois nos tornou filhos e como filhos Ele cuida, Ele zela, Ele revela a sua vontade. Então nós seguimos esse mestre. Então aqui nós não temos um conjunto de regras. Nós temos aqui uma orientação para caminharmos juntamente com Cristo Jesus. Você quer caminhar com Cristo? Você quer andar em Jesus? Então veja algumas orientações que o autor traz aqui para nós. E ele começa falando para nós de algo que é importantíssimo. Sem isso, nós não somos crentes. O que é amor? Ele começa então dizendo, seja constante o amor fraternal. Ele está falando aqui do amor fraternal como aquele do amar ao próximo. Mas nós sabemos que Jesus Cristo resumiu os mandamentos em amar a Deus para amar ao próximo. Se nós entendermos a nossa relação vertical, a horizontal será resultado, será fruto desse relacionamento que temos com o Pai. Por isso que o amor é o vínculo, o amor de fato nos revela quem somos. Mas não é qualquer amor. Esse amor é um amor totalmente diferente do que é pregado na sociedade. E veja que hoje o que nós mais ouvimos é isso. Mais ouvimos falar sobre amor, ter amor pelas pessoas, ter compaixão pelas pessoas. Mas é pregado de uma forma equivocada. Porque esse amor é muitas das vezes um amor que dá esperando receber algo em troca. Seja um presente ou um elogio. Mas o amor que foi dado por nós não é esse. O amor que foi imputado em nosso coração não é esse. É um amor incondicional. É um amor que dá sem esperar elogio, sem esperar presente, mas faz porque
Porque entende que esse amor é um ato de obediência. É um ato de obediência ao Pai, que nos revela o que nós precisamos ser e como fazer. Por isso nós precisamos entender esse amor, para vivenciarmos de forma horizontal, esse amor fraternal, como o autor está colocando aqui para nós. O verbo traduzido por constante está no imperativo e o sentido é de permanecer, ou seja, se eu não sou contínuo nesse princípio, eu vou vacilar, pois o amor é o caminhar, e o caminhar é o caminhar da vida do crente. Então eu preciso permanecer no amor. E eu permanecendo no amor, eu não vou vacilar, mas eu vou de fato revelar esse dom que Deus me deu. E esse permanecer aqui é permanecer nesse amor. Ele diz, seja constante, coloca o artigo definido, seja constante o amor fraternal. Que ele não pare, que ele continue, que ele seja experimentado dia a dia. E você só vai conseguir fazer disso uma prática diária na sua caminhada cristã se você estiver amando verticalmente, estiver amando o Pai. Nós precisamos, então, permanecer nesse amor. Entendendo que o amor não é inato, não é adquirido, esse amor é doado e desenvolvido. Deus doa esse amor a nós, na obra da redenção. Romanos 5,5 vai dizer para nós, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado sobre nós pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo passa a habitar na vida do eleito de Deus e ele dá esse amor. E agora nós podemos desenvolver esse amor na nossa caminhada com Cristo Jesus, na nossa caminhada com Deus. Cada vez mais que nós o conhecemos, mais nós o desejamos e mais nós vamos revelar esse amor ao nosso próximo. Mas veja que a Escritura é enfática ao apresentar o amor como estilo de vida. Se você for para o Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 35, lá vai estar escrito: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha a condicional. Está dizendo, eu serei discípulo se eu amar o meu próximo. Então, se eu não amo o meu próximo, eu não posso ser chamado de discípulo. E o próprio João vai dizer isso para nós. Lá em 1 João, capítulo 4, os versículos 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E depois, nos versículos 20 e 21, ainda de 1 João capítulo 4, ele vai ser enfático. E de forma prática, ele vai afirmar: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Veja que esse amor é diferente do que é ensinado para o mundo. Porque muitas pessoas falam, não, nós precisamos amar. Mas dentro de casa, odeia as pessoas que deveriam ser as mais próximas a desfrutarem desse amor que você deveria ter. Talvez esse amor, ele não é desenvolvido porque talvez você não conhece o Deus que é amor. Então a Escritura, meu querido irmão, minha querida irmã, é muito clara para nós. Nós precisamos permanecer, ser constantes neste amor, no amor que foi doado a nós.
E aquele que não é crente, ele pode falar desse amor, mas ele não vai entender e não vai saber viver, porque só conseguirá aquele que é filho de Deus. Então nós precisamos entender e expressar de forma prática esse amor. Nosso relacionamento com o nosso próximo. A Escritura fala que nós não devemos ter facções, que nós não devemos odiar, que nós não devemos nos irar. A Escritura, ela traz para nós diversas coisas que são obras da carne e que devem deixar de ser prática em nossa vida, agora como eleitos de Deus. Mas nós só conseguiremos desenvolver os frutos do Espírito se nós amarmos. Por isso que o fruto do Espírito é amor. Com amor eu consigo ter paz, ser paciente, longânimo, manso, e por aí vai. Então, o amor é o primeiro elemento que deve ser evidenciado na vida daquele que se diz filho de Deus. Se você é filho de Deus, esse amor vai ficar claro, vai ser a luz a transparecer no meio do seu falar e dos seus atos, na forma como você se comporta com as pessoas. E agora o autor vai trazer para nós exemplos desse amor fraternal. Ele fala então que nós devemos ter esse amor. Agora ele vai mostrar para aqueles crentes exemplos práticos, exemplos que eram do cotidiano deles. E o primeiro exemplo está no versículo 2. É o exemplo da hospitalidade. Ele vai dizer: não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Esse praticando-a sem o saber, acolheram anjos, ele faz referência aqui a Gênesis capítulo 18 e a Gênesis capítulo 19. Tanto a Abraão, que recebeu lá os 3 anjos, um permaneceu e 2 foram depois, capítulo 19, até Ló, para noticiar a destruição de Sodoma e Gomorra. E Ló recebeu aqueles 2 homens, aqueles 2 anjos em sua própria casa. Então ele está fazendo referência a essas 2 passagens, que era uma realidade daquele povo, o que aquele povo conhecia. Mas o texto está dizendo que nós precisamos ser pessoas que hospedam gente em nossas casas. A hospitalidade é de fato levar pessoas para dentro do nosso lar. No mundo antigo, em que viajar era perigoso e havia poucas hospedarias, esse era um importante ministério. Era considerada uma virtude. Mas hoje, nós vivemos de forma diferente. Hoje, inclusive, nós vivemos mais solitários, digamos assim. Nós não somos muitos de abrir os nossos lares, de receber as pessoas em casa. Mas a Escritura está dizendo que essa é uma boa virtude e que deve ser praticada entre eles naquele tempo, mas em nosso contexto nós também devemos ser assim. Nós também devemos receber pessoas em nossa casa. E você tem diversos benefícios ao fazer isso. Talvez você que já gosta de receber pessoas em sua casa, você sabe disso, como é bom. Você é edificado, você pode edificar, você pode ajudar de uma maneira ou outra aquela pessoa diante da sua necessidade. Você pode, de fato, entender o relacionamento das pessoas e ajudá-las a enxergar o evangelho da graça. É um meio de evangelização e você pode receber. É lógico que hoje tudo mudou. Não é qualquer pessoa que você vai abrir a porta da sua casa para entrar. Naquele tempo também não era assim, não era aberto para qualquer um. Mas nós precisamos ser hospitaleiros. Isso vai agregar muito em nossa vida. Vai ajudar muito o nosso crescimento espiritual. Lembro-me aqui de um casal muito querido meu.
e da minha esposa, Sidraque e a Marina, lá de Patrocínio. Nós chegamos em Patrocínio para estudar e ali depois permanecemos trabalhando na igreja presbiteriana do bairro Constantino. E esses irmãos logo se achegaram a nós, porque nós iríamos também cuidar dos adolescentes, eles tinham adolescentes, e falaram, olha, já que durante a semana vocês vão fazer as suas refeições lá no Instituto Bíblico, porque tanto eu como a minha esposa trabalhávamos lá, no domingo você vai almoçar em nossa casa. E assim começamos. E todo domingo, se eu não tivesse uma casa, era lá. Os 3 anos que nós permanecemos lá, o nosso gasto durou, trouxemos para São Paulo e ele durou um bom tempo ainda. E esses irmãos faziam isso. E nós vimos, de fato, muitos frutos nesse desenvolvimento, nesse relacionamento que passamos a ter com eles. Foi bom para o crescimento espiritual deles, foi bom para o nosso crescimento espiritual e também dos filhos. Chegou um tempo que o filho começou a desviar do caminho do Senhor. Mas nós juntos orávamos, e ele voltou para os caminhos do Pai. E hoje, inclusive, é um pregador da palavra. Hoje ele terminou o Instituto Bíblico e agora está trabalhando numa igreja e logo, logo vai para o seminário. Louvado seja Deus por isso. Então, nós fomos muito abençoados. Lembro-me bem das nossas conversas. E quando vou a Patrocínio, preciso ficar na casa desses irmãos queridos. E isso mostra, de fato, a importância de desenvolvermos essa virtude. É bom você chamar o irmão para ir na sua casa comer um bom churrasco, jogar conversa fora e ser edificado por isso. Após essa pandemia, eu recebo seus convites, tá bom? Vou deixar meu telefone lá, você pode mandar mensagem, estou disposto a ir até a sua casa, ser abençoado por você e você também ser abençoado por mim, tá bom? Pode deixar que as crianças são tranquilas, mas também eu vou mandar mensagem para vocês irem na minha casa. A minha casa também vai estar de portas abertas. Isso é viver em comunidade. Isso é ser família. Mas veja aqui que o verbo, aqui, antes de falar da hospitalidade, diz negligenciar. Ou seja, não negligencie essa virtude. A ideia aqui é a ideia de não esquecer. Se você está diante de um irmão que tem uma necessidade e não se coloca à disposição, você pode, naquele momento, estar deixando de amar um filho de Deus ou um enviado de Deus. Veja, essa hospitalidade não é só com os irmãos da igreja, mas com os de fora, que precisam da tua ajuda, que precisam de uma palavra do Senhor. Mas o texto continua, e agora o outro exemplo está no versículo 3. Na parte A do versículo 3, quando ele diz, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles. O autor aqui, ele fala para nós lembrarmos, ou para aqueles crentes lembrarem, e terem simpatia por aqueles que estavam passando por esse tipo de sofrimento. Se você olhar para o capítulo 10, o versículo 34, o autor vai afirmar que essa era uma realidade na vida deles. Eles, de fato, ajudavam os encarcerados. Ele faz essa referência. E nós podemos perceber também a Escritura apontando para isso no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus fazendo referência quando ele fala lá no discurso sobre as ovelhas e os bodes, quando afirma, eu estava em prisão e viestes me visitar. Também nós temos Lucas relatando as histórias ali da igreja primitiva e a vida do apóstolo Paulo e o Paulo preso. Em diversos momentos, entre esses momentos, lá no final de Atos, nós temos Paulo sendo preso em Roma, em uma prisão diferente. Ele poderia ser preso em uma casa, e ali ele alugou uma casa, e ali ele ficou preso. Mas poderia receber visitas. E isso era muito bom, porque essas visitas ajudavam Paulo com as suas necessidades. Então veja, naquele tempo, os encarcerados
não tinha toda essa regalia que hoje os encarcerados têm, que hoje os que estão presos têm. Eles, para se manterem, para terem que comer, para terem que beber, eles precisavam desses que faziam a visita, para ali levar o mantimento, para ali levar a roupa, para ali levar as necessidades que eles tinham. E veja também que o texto está nos apontando para uma realidade daqueles que estão presos por conta da palavra de Deus. Paulo era um preso porque ele pregava o evangelho. Então está apontando para essa realidade. Isso não quer dizer que você não possa também visitar alguém que foi preso por ter cometido um crime. Mas você não pode esquecer que ele deve pagar por aquilo que ele cometeu. Porque senão nós vamos entrar aí num outro problema que nós temos visto no discurso da sociedade, entre alguns que querem libertar os presos, tirando o peso da culpa, tirando aí esse problema e colocando nas ruas. Não é esse discurso, não é isso que a Escritura está apontando. A realidade lá apontavam para aqueles crentes que eram perseguidos por conta do Evangelho. Mas você pode sim, e deve, se você conhecer alguém que precisa de uma palavra do Senhor, ir até lá, visitar e levar o Evangelho. Mas o objetivo único é levar o Evangelho, é pregar a palavra, ou fazer alguma ação social mostrando aquilo que você é em Cristo Jesus. Eu tive o privilégio em Patrocínio de trabalhar durante 1 ano e meio na área de informática, dando curso de informática dentro da prisão. Né? Tudo bem organizado, tudo bem preparado, dentro de uma cela, ficava inclusive preso lá dentro da cela, juntamente com os que estavam ali cumprindo as suas penas, mas eram pessoas de boa conduta, dentro do tempo que estavam ali pagando as suas penas, e tinham também alguém ali vigiando. Mas pude ali mostrar a informática para eles, mas ao mesmo tempo a luz do Senhor através da minha vida. Então nós podemos sim fazer isso, mas a ideia é, eu faço para testemunhar, para falar do Evangelho da graça, o Evangelho que de fato transforma vidas. Mas algo interessante que, lendo e estudando esse texto, eu percebi no comentário do Kistemark sobre essa passagem. Ele amplia a ideia aqui e dá uma sugestão, dizendo que nós podemos expandir esse conceito de prisioneiro para incluir aqueles que estão limitados a um espaço sem poder sair. E nós temos hoje, por conta aí do Covid-19, pessoas que são diagnosticadas com o vírus e têm que ficar fechadas, isoladas. E essas pessoas precisam de ajuda. Muitas das vezes não conseguem nem preparar um alimento. E eu já ouvi várias notícias de que irmãos da igreja se juntavam e todo dia iam até a casa desses que necessitavam por conta do vírus, deixavam na porta da casa deles o café, o almoço e a janta, para eles não se preocuparem com aquilo. Essa é a ideia. Isso é de fato o amor fraternal. É isso que o texto está apontando nesse segundo exemplo. Outro exemplo está aqui também no versículo 3, depois quando diz, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fosseis maltratados. Então aponta para aqueles que estão sofrendo por conta das perseguições, os maltratos, que não foram aprisionados, mas estão sendo maltratados por conta do Evangelho. Nós temos pessoas que não estão sofrendo, talvez, uma perseguição física, mas estão sofrendo perseguições por conta do Evangelho nas redes sociais. Nós temos aí um ministro, recém-ministro agora, o reverendo Milton Júnior, que foi muito perseguido por ser pastor, alguns dizendo que ele deveria deixar a crença, a fé dele em casa, para ele poder liderar o ministério, se isso fosse possível. Mas
Muitos estão sofrendo por conta do Evangelho, por pregarem a Cristo, por falar do amor desse que de fato é o Senhor da nossa vida. Então nós precisamos, como igreja, ajudar. Como igreja, revelar o nosso amor fraternal e estender, então, as nossas orações e, naquilo que pudermos, a nossa ajuda a esses que sofrem maltratos também, fisicamente ou perseguições aí diversas. Então, veja, o autor nos leva para o amor fraternal, dando esses exemplos: hospitalidade, ajudar os encarcerados e também aqueles que estão sendo maltratados. E agora, dos versículos de 4 a 6, ele nos leva para o princípio de vivermos a santidade, que ele exorta tanto aqui na carta, e agora ele vai mostrar como devemos então proceder, sendo santos, separados por Deus. E ele vai então, no versículo 4, falar do casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então Deus criou o casamento justamente para aplacar contra a imoralidade sexual. O casamento foi criado para ser esse meio para fugirmos da imoralidade sexual. Por isso que a união, ela deve ser uma união no Senhor, para que os dois possam se compreender, se respeitar, se perdoar, viver juntos para a glória de Deus, como o culto que prestam ao se unir em matrimônio, a fim de glorificar o Pai. Esse é o propósito no relacionamento conjugal. E o sexo foi feito para ter a finalidade de também louvar a Deus, de cultuar a Deus, nessa união entre um homem e uma mulher que confessam o Senhor como o suficiente Salvador da vida deles. Então, quando o casamento anda bem, a imoralidade sexual, ela não vai atacá-los. Mas quando o casamento anda mal, quando há problemas na relação sexual do casal, há problemas no convívio do casal, a imoralidade sexual pode estar atacando um ou outro, de diversas maneiras. Então, se isso está acontecendo, precisa ser revisto, precisa haver confissão, para que haja perdão e voltem ao princípio do casamento, dessa aliança que temos com o nosso Deus. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade totalmente imoral. Não era muito diferente daquele tempo, os gregos viviam de forma imoral, nós sabemos disso. Mas olhando para o nosso contexto, nós percebemos que muitas pessoas vivem de uma forma totalmente para a sexualidade, a sexualização, e sexualizando tudo, e causando grandes destruições na mente dos filhos, nos casamentos. E isso traz consequências danosas. E nós sabemos, e nós já aprendemos isso aqui nas exposições anteriores, que isso não agrada a Deus. E sem a santificação nós não veremos o Senhor. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com essas práticas. E o autor, então, está apontando aqui para aquele que tem a imoralidade sexual na sua caminhada, ele se tornará um adúltero, e o adúltero, ele não vai viver com Cristo. E algumas ênfases que o texto traz aqui que são muito importantes. Ele vai falar honra. Nós sabemos que toda honra, toda glória deve ser dada a Deus, então o casamento deve honrar e glorificar a Deus como um culto ao Senhor. Ele fala então desse leito sem mácula. De fato é um eufemismo usado aqui para dizer que esses votos do casamento não devem ser quebrados por conta do adultério, ou a cama do casal deve ser para o casal e não para um adúltero
deitar-se com outra mulher, a não ser a sua própria esposa, e também a ênfase que Deus julgará os impuros e adúlteros. O julgamento para os que vão contra esses princípios divinos virá do próprio Deus, o juiz, o perfeito juiz, que impetrará esse juízo na vida daqueles que vivem nessa imoralidade. Então, o casamento e o sexo foram criados por Deus para glorificar o nome dele e servem também como um freio contra a imoralidade sexual. E agora no versículo 5, ele vai dar um outro exemplo. Ele vai falar aqui da ganância, mas ele vai falar da ganância contrapondo com o contentamento. E nós aprendemos hoje sobre o contentamento, sobre a felicidade, com o reverendo Sérgio Lima, uma exposição maravilhosa ao nosso coração. Então ele está dizendo aqui que a ganância é esse amor ao dinheiro, o desejo de querer aquilo acima de qualquer outra coisa, e isso é danoso. Assim como qualquer outra coisa que é permitida por Deus, o dinheiro não é ruim, mas ele também pode causar destruição. E a questão sempre estará no nosso coração, no valor que damos ao dinheiro, no valor que damos às conquistas e os nossos sonhos, que precisam dessa ganância, desse dinheiro. E veja, eu creio que muitas pessoas estão repensando o modo de viver nesse período de quarentena. Aqueles que estavam correndo para conseguir conquistar os seus sonhos, para ter dinheiro, para poder comprar tudo que queriam, estão se vendo talvez distante de realizá-los, porque a situação se complicou. E talvez agora enxergando que não deve mais caminhar nessa direção do dinheiro, mas na direção daquele que é o Deus que traz paz e consolo, pois o desespero veio diante dessa busca desenfreada por aquilo que não conseguiram conquistar. E por isso que o autor vai nos levar para o contentamento. E ele nos leva para a realidade que nós temos que estar contente naquele que é o Senhor que supre aos seus filhos tudo aquilo que eles precisam. Como nós vimos em Filipenses 4, versículo 11, Paulo afirmando que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, e naquele caso, tanto na pobreza quanto na fartura. Isso é estar contente. O contentamento e o segredo do contentamento é reconhecer e se deleitar na soberania de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O versículo então vai dizer: contentai-vos com as coisas que tendes. A ganância é amar o dinheiro mais do que a Deus. É buscar além daquilo que Deus está oferecendo, ou mesmo rejeitar a oferta e o ofertante para buscar aquilo que na sua consciência te dará mais prazer. Sabe como isso é chamado na Escritura? Idolatria. Por isso que Jesus diz que não tem como servir a Deus e às riquezas. Paulo também vai falar isso em Colossenses 3:5, advertindo contra a avareza, que é a idolatria. Então nós precisamos nos contentar naquele que supre as nossas necessidades. No versículo 6, ele vai dizer assim: afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então essa afirmação, esse louvor ao Senhor, é o reconhecimento que toda a minha vida depende dele. E que eu posso descansar na certeza daquele que é o provedor da minha vida. E na citação também, no versículo 5, diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O autor então usa a promessa que Deus fez a Abraão, Jacó, Salomão, Josué, de não os abandonar, mas de ser com eles para sempre. E assim o Senhor é conosco, suprindo as nossas necessidades. E aqui no versículo 6, como lemos, é uma citação do Salmo 118, que é um salmo de reconhecimento, de louvor a um Deus que é o Senhor da nossa vida. E parece que o autor então está nos levando, ou levando os seus leitores,
para juntamente com eles cantar em louvor a esse Deus que supre, que é o Senhor que sempre está conosco, que é o Deus que dá aquilo que precisamos, mais do que aquilo que almejamos. Esse é o Senhor da nossa vida. Então nós podemos aprender aqui, meus irmãos, que o cristianismo não é simplesmente desenvolver um conjunto de regras imposta pela igreja, mas é caminhar em Cristo, em sua santidade. Por isso, sem amor, obedecer a esses mandamentos será de fato cumprir somente regras. Mas em amor, eu não vou cumprir, eu vou desejar obedecer esses princípios aqui revelados. Sabe por quê? Porque eles me aproximam de Deus. Porque eles me levam para mais perto daquele que de fato é o Senhor da minha vida, é a minha verdadeira esperança, é de fato o meu amor. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso devemos andar em amor, sendo hospitaleiros, tendo compaixão com os encarcerados, não apenas em uma prisão, mas também dentro do nosso contexto, aqueles que estão em algum local solitários, precisando de uma ajuda, precisando de uma palavra amiga, também aos maltratados e, por fim, buscando a santificação, como nós aprendemos, sem a qual ninguém verá o Senhor. De forma prática, eu quero trazer algumas coisas para os irmãos. Nesse tempo de isolamento social, nós precisamos nos reinventar em diversas áreas da nossa vida. No trabalho, no relacionamento com a família, na nossa vinda à igreja. Nós precisamos nos reinventar. Mas no amor, nós não precisamos nos reinventar. Nós precisamos apenas amar. E amando, eu posso estender a minha ajuda ao próximo, sem mesmo ir até ele. Mas diversas maneiras práticas eu posso fazer, como por exemplo, ligando e perguntando, olha, você precisa que faça a compra para você? E se você precisar, eu faço por aqui. E você pode no aplicativo comprar e mandar entregar na casa da pessoa. Assim também, você pode entender se aquele irmão ou aquela irmã está passando por alguma necessidade financeira. E tentar ajudar, se pode, se não puder, trazer a igreja para que a igreja também faça isso. Cumprindo essa missão e ajudando o próximo. Nós não precisamos nos reinventar, nós precisamos amar. E se nós amarmos, nós de fato vamos achar os meios para estender ao nosso irmão essa ajuda que ele tanto precisa. Que talvez você nem queira saber, porque você não está preocupado em ligar, em entender o que se passa com o seu irmão da fé. Também, a igreja é uma comunidade que mutuamente se ajuda. Nós precisamos continuar exercendo, então, os nossos dons para glorificarmos nosso Deus. E tem irmãos com dons diversos. Nós estamos vendo aqui na igreja os irmãos tendo que aprender rapidamente toda a tecnologia e de forma exemplar estão entregando esse culto a vocês, usando os dons no reino. E nós também precisamos usar esses dons. Talvez você tenha esse dom de ser hospitaleiro. O dom de olhar para a necessidade do outro e procurar ajudar. Exerça esse dom. Na multiforme graça de Deus, nós temos que viver exercitando aquilo que Ele nos concedeu. E por fim, nós não podemos esquecer que a santidade é o caminho que precisamos percorrer. E esse caminho que nós vamos percorrer é o caminho que Deus nos colocou. E nós precisamos então assim fazer, lutando incessantemente contra o pecado. Como aqui no capítulo 12 diz que essa luta contra o pecado
tem que ser resistida até o sangue. Nós temos que lutar. Talvez o seu irmão está passando por lutas diversas no casamento. Talvez o seu irmão está passando por lutas diversas no relacionamento com os filhos. Talvez o seu irmão está passando por lutas no seu convívio com as pessoas do trabalho, com o patrão. O que você pode fazer por eles? O que você pode fazer por esses irmãos? Vamos então viver esse evangelho de forma santa, ajudando uns aos outros como uma grande comunidade, como uma grande igreja, como uma grande família da fé, obedecendo não um conjunto de regras, mas vivendo desejosos em colocar em prática as verdades, os mandamentos, os princípios, as virtudes do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém.